Bom dia, queridos. Sexto ano, belezinha, meus amigos. Como é que vão as coisas? Tudo jóia? Breve teremos aí outra aula online, não é isso? Deixa eu falar uma coisa para vocês. E a matéria sobre a Mesopotâmia? O que acharam? Estão gostando? Não é? Mesopotâmia. Vamos ver se a gente está lembrado aí. Vamos lembrar um pouquinho sobre a Mesopotâmia, não é? Aonde que é atualmente fica o território da Mesopotâmia? Hum? Fala aí pra mim, vamos ver se vocês lembram. Aonde atualmente ficam os países, né, que compõem a antiga Mesopotâmia? Irã, Iraque, Síria, Kuwait, não é? Não é isso? Beleza. Essas são as regiões aí. Qual que são as regiões principais? Irã e Iraque, ok? Maior território ali da Mesopotâmia é onde atualmente é o Irã e o Iraque. Tá legal? É o território maior, né? O que mais nós aprendemos sobre a Mesopotâmia? Aprendemos sobre a Mesopotâmia os povos, né? Falamos sobre os povos sumérios que desenvolveram a escrita cuneiforme, povos sumérios que fundaram as primeiras cidades-estados, não é? Povos sumérios que depois foram dominados, né? Falamos também sobre o código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, não é? Eu faço com você aquilo que você fez comigo, né? Tinha o princípio do talião, olho por olho, dente por dente. Bom, nós vamos dar continuidade à nossa matéria, pessoal, né? Falando de outras coisas sobre a Mesopotâmia. Bom, sobre a Mesopotâmia, eu trabalhei com vocês aí na aula passada até a, até os povos caldeus, não é? Sobre os povos caldeus. Falamos também da questão da sociedade da Mesopotâmia, não é verdade? Então, eu disse para vocês o seguinte: imagina uma pirâmide, ok? Essa nós vamos chamar de pirâmide social. Professor, o que é uma pirâmide social? Nós vamos estabelecer a sociedade dentro dessa pirâmide. Então, aqueles mais poderosos, eles vão ficar lá no ápice da pirâmide, lá em cima, tá? E os mais pobres, não é? Os mais simples vão ficar na base da pirâmide, na parte de baixo da pirâmide. Nós vamos ter uma classe no meio e assim por diante. Então, se a gente fosse fazer, por exemplo, uma pirâmide social da Mesopotâmia, lá no ápice nós colocaríamos o rei e sua família, depois viriam os sacerdotes, né? Os funcionários do Estado, os militares. Lá no meio da pirâmide, nós teríamos como se fosse uma ideia de uma classe média, né? Se pudéssemos falar assim. Aí nós colocaríamos, né, no meio da pirâmide, arquitetos, médicos, comerciantes, tá? E assim por diante. E lá na base da pirâmide, ou seja, que as populações mais simples, nós colocaríamos principalmente os camponeses, que você pode chamar também de servos, ok? E escravos. Agora tem uma coisa muito importante. Essa civilização mesopotâmica, ela não é uma civilização escravista. Os escravos na Mesopotâmia, eles eram adquiridos de duas formas, minha gente. Ou eles eram adquiridos por guerra ou por dívidas, ok? Então não era uma civilização que tinha muitos escravos. Não. A maioria da população que trabalhavam era de servos, ok? De servos. Faziam um trabalho quase que de um escravo, mas o sistema que nós chamamos é chamado de servidão coletiva, eram servos. Existia escravo na Mesopotâmia? Existia, ok? Mas os escravos eram minoria. Como que uma pessoa poderia ser escravizada na Mesopotâmia? A pessoa poderia ser escravizada de duas formas. Ou porque ele tinha uma dívida, ou também em guerra. Por exemplo, a Mesopotâmia entrava em guerra contra o Egito, não é?
Aquelas pessoas que eram capturadas lá no Egito, elas eram escravizadas lá na Mesopotâmia. Assim que significa uma escravização por guerra. Tá legal? Então nós vimos isso aí também, minha gente, lá na aula passada, não é? Falamos aí sobre a sociedade mesopotâmica. E eu quero falar para vocês também da questão da economia, porque isso é muito importante, né? Economia mesopotâmica. Você não vai errar, porque todas as vezes que te perguntar assim, qual é a base econômica da Mesopotâmia, você vai responder agricultura. Você vai lembrar, na realidade, dos rios que cortam a Mesopotâmia, que é o rio Tigre e Eufrates. Por que aquela população, por que aquela civilização foi para aquela área? Eles estavam buscando o que lá, minha gente? Plantar, agricultura. Então a base econômica da civilização mesopotâmica é a agricultura. A Mesopotâmia, como eu já disse para vocês também, minha gente, era uma região de passagem. Era uma região que foi invadida muitas vezes. E uma outra coisa que é interessante você saber sobre a Mesopotâmia. A arte que eles utilizavam lá, as esculturas, as construções e assim por diante, diferente do que acontecia no Egito, eles utilizavam na Mesopotâmia tijolos, enquanto que lá no Egito eles utilizavam pedra. E o Iraque, ao longo dos anos, a antiga Mesopotâmia também, por diversas vezes, sofreu muitos ataques e tiveram boa parte das suas artes destruídas, né? Então, se você for, por exemplo, hoje lá no Iraque, você não vai conseguir encontrar tanta quantidade de objetos artísticos como se você for lá no Egito, porque lá no Egito muito mais protegido. E outra coisa, acabei de falar para vocês, a Mesopotâmia era uma região de passagem, então vários povos, um ia conquistando o outro. Enquanto que o Egito, mesmo você analisando de uma forma geográfica, era uma região mais protegida, era uma região que era cortada por desertos, não é? Então você tinha uma proteção maior. O Egito ele foi menos invadido do que a Mesopotâmia, tá? Então veja bem, quando a gente fala de sistema econômico, você não vai esquecer, tá? Você vai dizer que é agricultura. Lá na Mesopotâmia também, nas aldeias, as famílias ainda elas produziam cerâmica, cesto de fibra vegetal, ferramentas, né? Peças de couro e tecido. Os camponeses, minha gente, eles ficavam com uma pequena parte da produção para garantir o seu sustento, porque a maioria do que era produzido ia para quem? Ia lá para o rei, tá? A maior parte do que produziam, no entretanto, eram utilizadas para pagar impostos, não é? Para quem? Para o rei, para os templos, para o palácio real, não é? E principalmente lá para abastecer aqueles que compunham o exército. Então eles ficavam com uma pequena parte. A maior parte, na realidade, eles tinham que pagar de impostos, tá? Nós podemos falar também que lá na Mesopotâmia nós tínhamos algumas transações comerciais, né? O comércio também era muito forte na Mesopotâmia. Mas a base econômica principal continua sendo a agricultura. Não esqueçam disso. Mas tinha também um comércio muito forte, né? Lá nas transações comerciais, os mercadores eles utilizavam a cevada, o cobre, o chumbo como meio de troca, tá, pessoal? Então veja bem, lá na Mesopotâmia, eles trocavam os produtos, trocavam mercadoria. Isso é chamado de escambo. Escambo significa troca de mercadorias, ok? Isso é chamado de escambo, tá?
transporte das mercadorias, geralmente, pessoal, era feito pelos rios, especialmente o rio Eufrates, tá? E por terra, utilizando o lombo de animais. Assim que eles faziam também a troca de mercadorias. Ok, minha gente? Belezinha? O poder das divindades. Professor, aonde que está isso? Isso está lá na página 86, ok, minha gente? O poder das divindades. Pessoal, religião. Será que lá na Mesopotâmia já havia religião? Já, tá? Na Mesopotâmia, a população mesopotâmica, ela era politeísta. Professor, o que significa politeísmo? A crença em vários deuses, ok? A religião na Mesopotâmia, ela desempenhava um papel importante na vida cotidiana dos povos de lá, tá? Como a maior parte dos povos antigos, os mesopotâmicos, como eu disse para vocês, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Segundo a tradição religiosa, os deuses decidiam sobre todos os acontecimentos no mundo, os ciclos da natureza, os nascimentos, as mortes, as vitórias e as derrotas na guerra, o presente e o futuro. Então eles acreditavam em tudo isso. As divindades tinham poderes específicos em que, por exemplo, era o Senhor das águas e o Deus da sabedoria. Inanna, Star, é a deusa da guerra e do amor. E Marduk, o criador dos homens. Então, pessoal, lá na Mesopotâmia, esses povos eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, ok? Templos. Templos. Eu queria que você fosse lá na página 86, porque lá na página 86 você vai ver um templo característico da Mesopotâmia. Esse templo, ele é chamado de zigurate. Eu vou mostrar para você aqui, ó. Olha aqui. Tá lá na página 86. Esse templo aqui. Olha que interessante. Não é uma pirâmide, ok? Ele tem uma escadaria gigantesca que vai até lá no topo, tá? Esse templo que você está analisando aí, minha gente, ele é chamado de zigurate, tá? Zigurate. E aí você poderia me perguntar assim, o professor, para que serviam esses zigurates? Para que eles construíam esses templos? Qual o objetivo disso? Você consegue observar aqui, olha, que é um templo muito alto, não é? E que as pessoas sobem, olha, uma escadaria para chegar até lá em cima. Então, na sua cabeça, tenta imaginar, para que serviria então esses zigurates? Os zigurates, pessoal, eles eram considerados pelos mesopotâmicos como se fosse uma ponte entre a terra e o céu. Só que ele tinha duas funções básicas, que eu não sei se tem no livro dizendo, tá? Mas as duas funções básicas, se não tiver, você vai colocar na sua resposta. As duas funções básicas que tinha no zigurate era o seguinte: primeiro, ele servia como um templo religioso, tá? Um templo de adoração, um templo religioso. E segundo, os zigurates também serviam como observatórios. Professor, observar o quê? Observar os astros, né? Observar a natureza. Então, servia como templo religioso e servia também como um observatório. Olha que interessante. E era considerado também pelos mesopotâmicos como uma ponte entre o céu e a terra. Fantástico, né? Por que uma ponte, né? Porque eles subiam, né, para o céu.
como se estivessem subindo para o céu, não é? Muito legal isso, tá? Bom, nós temos também, pessoal, algumas atividades que eu passei e que eu gostaria de fazer uma correção com vocês. Vamos lá, então? Beleza? Vamos ver aqui, sexto ano. A primeira questão está pedindo assim, olha. Sobre a Mesopotâmia, responda ao que se pede. Nome da escrita. Agora você já sabe, né? Você já está tinindo nisso daí, como dizia minha avó, né? Qual que é o nome da escrita na Mesopotâmia? Escrita cuneiforme. Professor, eu sei até mais do que isso. Eu sei que a escrita cuneiforme, ela era formada por 200 caracteres. Eu sei que a escrita cuneiforme foi desenvolvida pelos povos sumérios, não é? Escrita sumeriana, ok? Que elas eram feitas em forma de cunho, utilizando argila, né? Que é um barro, tá? Então você já sabe tudo isso aí sobre a escrita mesopotâmica. Letra B diz assim, olha, a palavra de origem grega, Mesopotâmia, significa, aí você pode colocar cidade entre rios, terra entre rios, área entre rios, tá? Qualquer situação dessa tá certo. Uma região entre rios. A Mesopotâmia era uma região entre dois rios. Quais eram os rios? Tigre e Eufrates, né? Então a letra C já responde isso, que diz o seguinte: a Mesopotâmia é a região do Oriente Médio que fica entre os rios Tigre e o rio Eufrates. Não confunda, é rio Tigre. Sabe por quê? Porque lá em Roma nós vamos ter o rio Tibre, ok? Mas aqui não, aqui é o rio Tigre e Eufrates. Correspondendo à atual região do... Você pode colocar Iraque, porque o Iraque é a região que tem o maior território da antiga Mesopotâmia. Tudo bem? Então a região maior ali é o Iraque. Certinho? Tenho certeza que você acertou. Tá joia? Parabéns. Número 2. Olha como é que tá fácil. Facinho demais, olha. Em função dessa atividade econômica, construiu-se um sistema de canais de irrigação. Você sabe, né, pessoal? Lá na Mesopotâmia, existiam as chamadas obras públicas, que eram obras que o rei mandava fazer, ok? E o que eram essas obras públicas? Eram castelos, eram templos, eram zigurates, né? Canais de irrigação, paredões, né? Então eles faziam tudo isso, eram as chamadas obras públicas, né? Funcionava uma coisa muito interessante. Assim, olha, nós tínhamos uma época do ano lá na Mesopotâmia que nós vamos ter um período de degelo lá na Armênia. Então o que acontecia? A água vinha muito forte e cobria ali tudo, subia quase que 10 metros do nível normal, né? Então naquele momento as pessoas não podiam plantar. Então era uma época em que aqueles plantadores, né, aqueles agricultores, aqueles servos, em vez de trabalhar na agricultura, eles iam trabalhar nas construções do Estado, nas obras públicas, tá? Como eles não podiam, que era um tempo, por exemplo, de que o nível da água estava muito alto e tinha tomado tudo, eles não conseguiam plantar, então a maioria ia trabalhar nessas obras públicas, tá legal? Então isso acontecia lá na Mesopotâmia, tá? Então vamos lá, tá falando sobre isso. Em função dessas atividades econômicas, construiu-se um sistema de canais de irrigação para melhor aproveitar as reias do rio Tigre e Eufrates. Assinale a atividade econômica a qual se refere a frase anterior. Pessoal, agricultura. Por quê? Para que eles precisavam dos canais de irrigação? Canal de irrigação era para tirar a água aqui do rio e levar ela mais longe possível, ok? Em locais mais secos, tá? Isso era para desenvolver o que, minha gente?
Isso aí, agricultura. Tranquilo? Belezinha? Lógico que você acertou, tenho certeza. Vamos lá. Número 3. Os mesopotâmicos construíram obras chamadas zigurates, aquela que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Para que serviam esses monumentos, né, gente? A gente falou sobre os zigurates. Eram obras que foram construídas, obras gigantescas que foram construídas na Mesopotâmia. E os zigurates, eles eram considerados pontes entre o céu e a terra. Além disso, os zigurates tinham algumas funções que você já sabe, não é? Servia para quê? Para o observatório e servia também para que eles fizessem lá as suas orações, como se fosse um templo religioso. Templo religioso e servia também para observatório. Tá joia? Como eu já expliquei para vocês, observar os astros, né? Observar a lua, observar os planetas, observar tudo ali. Observava tudo que desse para observar dali de cima, eles observavam. É legal? 4. O primeiro registro de leis que se tem notícia é o Código de Hammurabi. Olha que bacana. O Código de Hammurabi, ele é o primeiro código de leis escritos da humanidade. Olha que fantástico isso. É o primeiro código de leis escritos da humanidade. Antes do Código de Hammurabi, existiam leis, só que as leis eram orais. Não estava escrito em lugar nenhum. Não estava anotado em lugar nenhum. Então, o que o Hammurabi fez? Foi ele que criou essas leis? A maioria não. O que ele fez então? Ele pegou esse código que já era oral, não é? E como se tivesse escrito. Ok? Foi isso que ele fez. Então, os primeiros registros de leis que se tem notícia é o Código de Hammurabi. A seguir está a transcrição de 4 dos seus artigos. Artigo 2º. Se alguém acusar um homem e o acusado mergulhar em um rio e afundar, quem o acusa pode tomar posse de sua casa. Mas se o rio provar que o acusado é inocente e ele escapar ileso, então quem o acusa será executado e o acusado tomará sua casa. Olha que fantástico para a época, né? Segundo artigo. Artigo 200. Se o homem arrancou um dente de outro homem livre igual a ele, arrancarão o seu dente. Lembra daquilo da lei do talião? Olho por olho, dente por dente? Se eu arranco o seu dente, o dente dele também será arrancado. Faço com você aquilo que foi feito comigo, né? Artigo 201. Se ele arrancou o dente de um homem vulgar, pagará 1/3 de uma mina de prata. Porque não é um código assim, infelizmente, não é? A lei não era para todos, né? Infelizmente, a lei não era para todos. As pessoas mais pobres automaticamente sofria como é a situação hoje em dia ainda. Vamos lá. Artigo 202. Se o homem agrediu a faca de um outro homem que lhe é superior, será golpeado 60 vezes diante da assembleia com um chicote de couro de boi. Você vê como que é engraçado, né, pessoal? Naquela época, olha como que era o código, olha como que eram as leis. Tá, mas o que está pedindo aqui é o seguinte, o Código de Hammurabi é uma criação da Fenícia? Lógico que não. Você já sabe que é uma criação de qual civilização? Da Mesopotâmia. Então vamos procurar a Mesopotâmia aqui. Tem 2 falando sobre a Mesopotâmia, a letra B e a letra D. A letra B diz assim, olha, Mesopotâmia, fundamentado no princípio da lei do talião, olho por olho, dente por dente. Parece verdadeiro. Mas vamos analisar também a letra D? A letra D diz o seguinte, Mesopotâmia, e a pena pelo delito não dependia da posição social da vítima e do agressor. Falso, dependia sim. Quanto mais rico, menos eles pagavam. Ok, pessoal?
A lei não era para todos. Quanto mais rica, quanto mais posição social, menos ele pagava por essa lei, tá? Então, questão correta aqui é a letra B. Parabéns para quem acertou. Tá ok? Vamos lá? Vamos dar prosseguimento? Muito bem. Número 6. A Mesopotâmia, ela foi habitada por diversos povos que disputavam áreas de terras cultivadas. Esses povos que formavam a Mesopotâmia são... Pessoal, essa aqui não dava para você errar. Por quê? Porque você tem os povos aqui, olha, tá? Que começa na página 81. Então, você tem lá, olha, os sumérios, depois dos sumérios vem o acádio, os babilônios, caldeus. Então vamos ver aqui quais são os povos da Mesopotâmia. A letra A diz: assírios, babilônios, amoritas e sumérios. Ok. Todos esses da letra A são povos da Mesopotâmia. Tá correto. Agora vamos ver a letra B. Mesopotâmicos, persas, hindus e africanos. Bom, isso aqui não são povos da Mesopotâmia, né? Isso aqui está totalmente errado. Letra C. Egípcios, mesopotâmicos, egípcios na Mesopotâmia? Não, está errado. Letra D. Assírios, sumérios, acádios, amoritas e caldeus. Ora, todos esses aqui também são povos mesopotâmicos: assírios, sumérios, acádios, amoritas e caldeus. A letra A, assírios, babilônios também é, amoritas e sumérios. Então, a letra A e a letra D, todas as duas estão corretas, tá? Era para marcar só uma, então eu devo ter errado aí nessa atividade. Quem colocou a letra A está correto, quem colocou a letra D também, né? É a letra D? A letra D também está correta, que também são povos da antiga Mesopotâmia. Tá legal, pessoal? Então pode marcar as duas aí, pode fazer a correção das duas. Tá legal? Número 7. A respeito do surgimento das primeiras civilizações na passagem da pré-história para a história, é correto afirmar. Então, veja bem, pessoal, uma coisa que é muito interessante você relembrar, que eu já falei isso para vocês no vídeo passado e nas aulas que nós tivemos online, né? Quando você estuda a Mesopotâmia, você está estudando história, tá? Porque de acordo com aquela divisão social, né, dos historiadores europeus, essa civilização desenvolveu-se a escrita, que é a escrita que você já colocou na sua atividade, que é escrita cuneiforme. Então veja bem, o que é pré-história? Pré-história é de quando o homem surge até o desenvolvimento da escrita. O que é história antiga? Do desenvolvimento da escrita até o fim do Império Romano. Então, como houve o desenvolvimento da escrita na Mesopotâmia, nós chamamos esse período já de quê? De período histórico. Ok? Sem problema isso, né? Isso é fácil. Então, nós estamos falando de um período da história, né? Tranquilo. Então, vamos lá de novo. A respeito do surgimento das primeiras civilizações na passagem da pré-história para a história, é correto afirmar: as comunidades pré-históricas introduziram a competição social e a propriedade privada. Pessoal, isso aqui é um absurdo, não é? Competição social. Pessoas competindo socialmente, quem que é mais rica. Lá na pré-história tinha isso. Eu tenho mais do que você. Uma competição social. Ou então aqui, olha, dizendo que propriedade privada. Olha, esse pedaço aqui é meu. Não invade, não. Já havia propriedade privada lá na pré-história? Lógico que não, tá? Então a questão número A é muito errada, tá legal? Letra B. Nas sociedades civilizadas, surge a propriedade privada da terra e dos bens, dando origem às diferenças sociais. Muito errado. Nas sociedades civilizadas, nas sociedades civilizadas, surgem as propriedades privadas das terras, dos bens, dando origem às diferenças sociais.
A letra B pode ser que esteja correta. Vamos analisar as outras, porque está falando das sociedades civilizadas, não está falando da pré-história, tá? Vamos ver a letra C. Nas comunidades pré-históricas, cada pessoa disputava o resultado do seu trabalho com os demais membros do grupo. Não. Letra D. É nas sociedades civilizadas que surgiu um Estado dominado pela maioria do povo. Não, o povo, coitado, não dominava o Estado. Então a questão mais correta que nós temos aqui é a letra B. Tá legal? Questão número 8. Assinale alternativa incorreta a respeito da sociedade mesopotâmica. Percebam, pessoal, vou até marcar aqui, olha. Assinale a alternativa incorreta, aquela que está errada. Ok? Então vamos lá. Devido à variedade de povos que dominaram a religião ao longo do século, a Mesopotâmia não preservou a mesma organização social. Olha que interessante isso. É fantástico. Aquilo que eu havia falado para vocês, olha. Devido à variedade de povos que dominaram a região ao longo do século. Porque a Mesopotâmia foi uma região de constantes invasões, não é? Nós vimos, e eu trabalhei isso com vocês no vídeo da aula passada, um povo vai invadindo o outro, né? Essa questão aqui, olha, a letra A, vou deixar ela aqui para ser analisada. Vamos ver se tem uma questão mais verdadeira do que essa, ok? Letra B. Os reis que governaram a Mesopotâmia reinaram com poderes absolutos, verdadeiro. Não eram considerados deuses, mas uma espécie de representante dos deuses. Eu não falei isso com vocês, né? Mas isso é importantíssimo, tá? A questão da letra B, ela também é verdadeira, porque aqui a gente está procurando a questão falsa. Pessoal, veja bem. Na Mesopotâmia, o rei, ele era considerado um representante de Deus na terra. Lá no Egito, o faraó, que era o rei, ele era considerado o próprio Deus. Viu a diferença? Na Mesopotâmia, o representante de Deus na terra. Lá no Egito, o próprio Deus. Tá? Então, a letra B, verdadeira também. Mas lembra que a gente está procurando essa questão, a questão errada. Vamos lá. Letra C. A sociedade mesopotâmica era composta sempre por homens livres. Não havia regime de escravidão. Havia sim. Então a questão errada é essa daqui, porque havia regime de escravidão na Mesopotâmia. Como que as pessoas poderiam ser escravizadas na Mesopotâmia? Ou por dívida ou por guerra. Nós já falamos lá no início do vídeo, ok? Então a letra C é essa que a gente tem que marcar, porque é a questão errada. Professor, vamos analisar a letra D? Vamos. A letra D diz: a classe dominante controlava a riqueza econômica, a força militar e o saber instituído. Ok. Questão erradíssima é a letra C. Tá joia? Acertou essa? Essa tinha um pouquinho de dificuldade, né? Mas eu acredito que você tenha acertado. Tá joia? Vamos lá. Questão número 9. Em busca dessas atividades econômicas, construiu-se um sistema de canal e irrigação para melhor aproveitar as cheias do rio Tigre e Eufrates. Assinale a alternativa econômica a qual se refere a frase anterior. Eu acho que essa questão até repetiu como a lá de cima, né? Muito parecido. Você já sabe que é a letra C, agricultura, ok? Agricultura, quem acertou agricultura, parabéns. E a número 10, né, pessoal? Número 10, questão número 10. Sobre a religião mesopotâmica, assinale as alternativas corretas. Era uma religião politeísta? Sim, letra A. É uma religião monoteísta? Não. Professor, o que é uma religião monoteísta? Que você tem apenas um único Deus. Polivários. Mono, um. Beleza? Isso daí. Zigurates, morada dos deuses?
Também está pedindo assinale as alternativas. Zigurate, morada, não é? Era uma ponte entre o céu e a terra. Os zigurates também serviam como templos religiosos e como observatórios. Letra C também questão. Deuses viviam na terra? Pessoal, poderia, não é? Na Mesopotâmia, os deuses poderiam também viver na terra. Por exemplo, o próprio rei era um representante dos deuses na terra. Então, a questão da letra D também é verdadeira. Tudo bem? Minha gente, que vocês acharam sobre a matéria da Mesopotâmia? Eu acho Mesopotâmia fantástico, né? Ok? Faça mais uma leitura sobre isso, vê se você tem alguma dúvida, tá? A escola disponibilizou, vocês já têm também o meu telefone, a escola disponibilizou o telefone de nós, professores, para poder tirar todas as dúvidas que porventura vocês têm. A gente está passando por um momento muito complicado. Eu queria 1000 vezes estar dentro de uma sala de aula para a gente estar podendo trocar essas experiências, né, juntos, tete a tete, né? Mas infelizmente nesse primeiro momento isso ainda não é possível, né, minha gente? Infelizmente ainda não é possível. Mas eu tô aqui, tá? Importantíssimo isso aí. Vamos ter outras aulas online aí, eles vão marcar mais aulas, a gente vai ter mais aulas a partir das outras semanas, tá legal? E tudo vai dar certo, tá? Sobre Mesopotâmia era isso daí que eu precisava falar com vocês. As próximas atividades agora vai vir sobre a China e depois nós vamos entrar no Egito, tá legal? Mas é bem bacana isso daí. Se você quiser também, você pode procurar vídeos na internet sobre Mesopotâmia, professores dando aula sobre Mesopotâmia, para você contemplar, para você diversificar as ideias, tá? Mas eu estou à disposição aí, tá bom, minha gente? Fica com Deus, até a próxima.